Bom, então vamos explicar aqui o que é um algoritmo de compactação de dados, né, uma compactação de dados sem perda, né? Basicamente é um processo ali em que a gente tem um dado armazenado, uma informação, uma string, ABA. Essa string está por algum motivo pesando ali 30 gigabytes, certo? E a gente precisa enviar isso de alguma forma, por algum meio, seja FTP, ou seja pelo WhatsApp, alguma forma, não importa a qual agora, e que demande ali, que necessite que você envie ali essa informação com menos dados, como posso dizer, com a mesma quantidade de dados, sem perder nada, e só que pesando menos, né? Aí a gente passa por esse tipo de algoritmo de compactação sem perda. E a mesma informação ABA que está nesse pacote, ele vai chegar do outro lado, vai chegar onde eu quero enviar, é, com o mesmo peso, só que com as informações mantidas idênticas. Isso é importante para que a gente possa fazer principalmente transferências entre máquinas de informações. Um exemplo disso é uma forma antiga que o pessoal versionava código, que era basicamente zipando o projeto e jogando para um servidor em comum é, a versão de um software, por exemplo. Isso já foi utilizado há muito tempo atrás, antes dos softwares de versionamento, e seria impossível você ficar jogando um projeto, sei lá, de tantos megabytes para um servidor. Aí o outro colega precisa mexer, ele vai ter que esperar você fazer a subida, então compactar fica muito melhor. E compactar sem perder nada é de extrema importância. Então vamos falar sobre como funciona o algoritmo de Huffman. Basicamente, ele é um desses algoritmos de compactação sem perda. Ele basicamente vai observar o conjunto de caracteres e vai buscar pela quantidade de aparições de caracteres. Então ele vai olhar para o meu aba e vai identificar ali que o meu A aparece mais vezes. E aí ele vai querer fazer uma árvore, certo? É, classificando ali quais são os caracteres que mais aparecem. E esses caracteres que mais aparecem normalmente vão ficar à esquerda dessa árvore e, consequentemente, vão levar como, não diria peso, não, como valor, né, chave valor de zero, com uma árvore binária. Então, o bit dessa, a quantidade de bits que o meu valor que aparece mais vezes, ele vai ser sempre menor. Então, como a gente vai colocando ele à esquerda da árvore, ele vai sempre agregando valores menores do que os que estão à direita. E então, o que, que isso combina? Combina que o B, como caractere sozinho, vai estar pesando mais do que o A que aparece mais vezes. Isso faz sentido, porque dois As poderiam formar um B. Não nessa proporção realmente, assim, falando realmente, mas dando um exemplo, né? É, e faz sentido, porque se você. Dois As equivaleriam mais ou menos, assim, parando para pensar, um A, né? Então dividindo ali a informação para poder compensar esse A tá. Compensar, né, a aparição duplicada desse A. E faz sentido porque se ele já apareceu uma vez, a gente já tem a informação desse A uma vez. Então a gente não precisaria um bit novo para esse cara. A gente consegue identificar que ele é um A. O algoritmo de Huffman ele pode ser considerado eficiente em termos de compressão, porque o resultado final é, ele vai basicamente resolver o problema, né? O algoritmo de Huffman vai resolver o problema de você ter diversos caracteres repetidos e utilizar essa característica como uma arma.
Então você vai diminuir a quantidade de bits que você está utilizando para colocar esse tanto de A, esse tanto de caracteres repetidos. Então, quanto mais aparições ele tem, menos bits eles ocupam. E aí você torna ali a prioridade para caracteres, né? A prioridade de peso para caracteres que aparecem poucas vezes e aparecem de forma mais rara, né? Bom, vamos construir juntos então, basicamente a árvore de Huffman a partir da palavra banana, certo? A palavra banana, então, tem repetições. Tem duas repetições na palavra N, certo? Eita, aqui eu acabei de destruir o desenho. Beleza, duas aparições na palavra N. Temos também uma palavra com uma aparição que é a B. E uma palavra com 3 aparições que é a A, né? Aqui ó, uma, que eu, pelo amor de Deus, isso aqui tá me dando um baile. Uma, duas, três, certo? Então 3. A gente vai colocar aqui também. Aqui 3 aparições. Beleza. Então como que a gente vai começar fazendo isso aqui? Vamos começar por quem tem uma aparição primeiro, porque uma aparição a gente consegue fazer, consegue manter à direita, né, quem tem uma aparição. Então vamos lá, letra B, temos então que letra B tem uma aparição, certo? Vamos achatar um pouquinho a bolinha para ficar um pouquinho mais bonito. Então uma aparição, letra B. Eu vou colocar uma bolinha no B também. Vamos colocar uma bolinha no B também, porque a gente quer deixar bonitinho. Não basta ser didático, tem que ser bonitinho. Beleza. Então, bolinha do B. Deixar mais para baixo. Beleza. Então vamos agora para quem tem duas informações. Quem teria duas informações é o N. Então a gente vai colocar aqui um N. Vamos copiar e colar aqui que a gente já tem um tamanho mais pré-definido aqui. Temos um N, certo? E N vai ter tamanho de 2, certo? N tem tamanho de 2. Vamos ligar 2 no N. E, por fim, vamos para quem tem 3 aparições. No caso, quem tem 3 aparições... Quem tem 3 aparições é o A. Certo. E aqui nós temos 3. Então, nós precisamos fazer o que? Nós precisamos fazer a ligação dessa árvore para construir, para a gente construir ali a árvore de Huffman e determinar quem são os caras que vão ficar à direita ou à esquerda e assim montar o nosso binário. Muito bem. A gente começa sempre pela direita com os menores valores. Então nós vamos fazer uma raiz aqui entre 1 e 2, certo? Então 1 e 2 formam 3, né, somados. Sendo que 1 o menor valor fica à direita e 2 o maior valor fica à esquerda. Muito bom. Aí, a partir deste 3, nós vamos montar o nosso A. Porque são números maiores e nós precisamos
fazer com que esses dois caras aqui tenham uma raiz. Então vamos utilizar um número maior aqui, que vai ser 6. Os que estão à direita, esses estão à esquerda. Muito bem. Então, agora a gente pode começar a colocar os binários. À direita nós vamos ter sempre 1. À esquerda nós vamos ter sempre 0. Então, para a gente formar esse A aqui, que aparece 3 vezes, se é a maior quantidade de aparições, vamos ter 0, 0, 0, 0, 0. Agora, para a gente formar o nosso N, nós vamos ter 1. Aí vamos ter 0. Vamos ter 1. No caso de fazer B, nós vamos ter 1, 1 e 1. Nós podemos até fazer uma tabela aqui, né? Vamos lá. Então, para a gente fazer a letra A, nós vamos precisar de 0, 0. Para fazermos a letra B, nós vamos precisar de 1, 0, 1. E a letra C, nós vamos precisar de 1, 1, 1. Certo? E é basicamente assim que a gente faz aqui o algoritmo de Huffman. Nós podemos perceber que a letra A, que é a que mais se repete, tem o valor binário menor, né, que é 0, 0. No caso de B, é menor que 1, 1, 1 também. 1, 1, 1 nós temos nós temos ali